Olá, meus amigos, que a alegria do Cristo ressuscitado esteja com cada um de vocês. O tema da nossa aula de hoje é o Êxodo. Esse é um importante livro da tradição judaica cristã, porque no livro do Êxodo nós descobrimos o importante evento que marca a história do povo, que é a libertação da escravidão. O povo foi escravo no Egito e Deus, com sua mão forte e poderosa, liberta o povo da escravidão. E nós vemos ao longo do livro do Êxodo um conflito entre opressor e oprimido, um conflito entre liberdade e escravidão. Nós vamos, ao longo da aula, falar muitas vezes desse conflito. O livro do Êxodo não traz para nós apenas um evento histórico. O livro do Êxodo traz para nós uma reflexão teológica e pastoral. Por isso, quando nós começamos a ler o livro do Êxodo, nós nos encontramos nesta realidade. E se nós não nos encontramos nesta realidade, nós encontramos outros que vivem essa realidade. Porque, na verdade, ou nós estamos do lado do opressor, ou do lado do oprimido. Ou nós estamos gozando plenamente a liberdade, ou existe alguma realidade que nos escraviza e, portanto, nos impede de viver plenamente a liberdade. Por isso que o livro do Êxodo propõe para nós esta reflexão teológica pastoral. Todos os anos o povo judeu celebra a Páscoa. E quando celebra a Páscoa, o povo faz memória desse evento. Faz memória deste evento quando, lá no Egito, eram escravos e foram libertados por Deus. Por isso, na Páscoa, eles reconhecem a Deus como Deus libertador. Poderíamos dizer, eles reconhecem na Páscoa Deus como aquele que veio salvá-los da escravidão. Logo no começo do livro do Êxodo, nós encontramos o autor sagrado falar do grito que marcava todo o povo naquele momento. O grito era um grito de dor por causa da escravidão. A escravidão no Egito nada mais é do que a exploração da mão de obra. Os povos que chegavam ali, os estrangeiros que chegavam ali, eles eram explorados. O seu trabalho era explorado ao longo de todo o ano. Então chegou um momento em que o povo já não suportava mais tamanha exploração. Eles trabalhavam o ano todo e sustentavam a coroa egípcia. Nesse momento nós estamos vendo aí o primeiro conflito que eu falei para vocês, entre a opressão e o oprimido. Nesse caso, o opressor, que é a coroa egípcia, oprime o povo através da exploração do trabalho. E o povo que é oprimido, ele sente o peso da exploração. E nesse caso, o povo reza. O povo suplica a Deus. E o autor sagrado diz que Deus ouviu, desceu para libertar o povo. Aí é onde nós começamos a ver a trajetória, do profeta Moisés, tão importante neste caminho para a liberdade.
Nós precisamos entender uma coisa, que a raiz de toda opressão está no desejo de poder. Aqueles que têm o poder nas mãos querem fazer com que este poder continue em suas mãos. Então, eles usam de todos os mecanismos que estão à sua disposição para continuar com o poder em suas mãos. Logo no começo do livro do Êxodo, nós encontramos uma cena dramática. O faraó dá uma ordem, né? A ordem é para que todas as crianças judias que nascessem fossem assassinadas. Todas as crianças do sexo masculino que nascessem fossem assassinadas. Veja que cena dramática. E por que o faraó quis que isso acontecesse? Porque ele via que o povo estava crescendo e ele via nisso uma ameaça. Lembra que eu falei? Quem tem o poder nas suas mãos quer continuar com esse poder em suas mãos. E ele usa os mecanismos que estão à sua disposição. Só que as parteiras não aceitam essa ordem. E aí nós estamos vendo já neste momento uma pequena consciência coletiva, né, que depois vai ser importante para as ações que o povo vai tomar. Essa pequena consciência coletiva das parteiras é de que a ordem é uma ordem que não deve ser obedecida. Algumas ordens podem se transformar em leis e elas devem ser questionadas principalmente quando elas põem em risco a vida humana. Nesse caso, a vida de crianças inocentes estava ameaçada. Então, como é que eu vou obedecer a uma lei que põe em risco a vida humana? Veja, é uma pequena consciência coletiva importante para que o oprimido, né, ele possa sair dessa condição. Na continuação, né, do livro, nós encontramos Moisés reconhecendo a exploração do seu povo. E Moisés, ele toma uma atitude, né? Ele vê um dos seus sendo, né, explorado. Na verdade, sofria uma violência, né, por parte do poder estatal, e ele intervém e acaba assassinando o soldado que agredia alguém do seu povo. E quando ele vai até o seu povo, né, ele vê que a condição de opressão tinha se enraizado de tal forma que o povo, ele quer ver Moisés longe, porque Moisés representa, naquele momento, o poder estatal e representa a violência que pode vir com mais força sobre eles quando descobrissem o que havia acontecido com um dos seus soldados. Então, é melhor que ninguém saiba de nada, que ninguém descubra e nós continuemos do mesmo jeito. Porque pode ser que essa ação leve a uma violência ainda maior contra nós e a exploração se torne ainda pior. Vocês estão compreendendo isso? Havia acontecido um enraizamento, né, da opressão, de forma
que os oprimidos não conseguiam reconhecer um caminho para a liberdade. Eles não conseguiam reconhecer este caminho para a liberdade. É duro reconhecer isso. E Moisés, ele se afasta. Então, né? Ele havia cometido um crime, né? E ele foge. Ele se afasta daquela realidade. Mas Deus vai ao encontro de Moisés. Moisés tem uma experiência mística. E ali Deus começa a dialogar com Moisés, chamando-o a realizar, né, um importante trabalho, que é de mediar esta libertação que Deus quer realizar em favor do seu povo. Moisés sabe que aquilo que Deus está pedindo é muito grande. Né? Moisés acha que ele não é capaz de realizar aquilo que Deus quer, e ele reluta. Então nós encontramos no começo do livro do Êxodo a chamada vocação de Moisés. E é muito importante nós lermos esses capítulos e até mesmo refletirmos sobre a nossa própria vocação, sobre o nosso próprio chamado. Depois de relutar, Deus convence Moisés a ir até o faraó. Então Moisés volta para o centro da opressão. Só que agora Moisés volta com uma outra consciência. Né? A consciência que Moisés adquiriu ao longo do tempo foi de que Deus não quer que o seu povo viva explorado. Então ele vem ali para tentar mediar junto ao poder estatal algo que pudesse favorecer o povo. E na verdade, né, Moisés sabia o que ia dizer ao faraó. Né? O projeto de Deus é um projeto de liberdade. Minha força e meu canto é o Senhor. Minha força e meu canto é o Senhor. Salvação Ele se fez para mim. Salvação Ele se fez para mim. Cantemos a Deus que nos libertou. Cantemos a Deus que nos libertou. Cantemos a Deus que nos libertou. Cavalos e carros no mar afogou. Cavalos e carros
E aí nós podemos nos perguntar, mas quem é esse Deus, né? Esse Deus, em primeiro lugar, é um Deus que toma partido. É um Deus que toma o partido dos explorados. É muito importante nós lembrarmos da ação de Jesus. Jesus, quando veio a nós, ele, na verdade, fez um novo caminho do êxodo, podemos dizer assim. E Jesus também toma partido. Ele toma o partido dos marginalizados. Ele toma o partido daqueles que viviam à margem da sociedade, aqueles sem vez e sem voz. Nós podemos dizer que neste momento nós estamos vendo uma nova caminhada do êxodo na pessoa de Jesus. Não podemos esquecer o que significa a palavra Jesus, Deus salva. Ora, o Deus que salvou o povo da escravidão do Egito é o Deus que neste momento vem para salvar novamente o povo da escravidão, a escravidão do pecado. Os judeus celebram a Páscoa ainda hoje, fazendo memória da libertação da escravidão do Egito. Os cristãos celebram a Páscoa ainda hoje, fazendo memória também da libertação que Deus veio realizar em nosso favor através de Jesus, a libertação da escravidão do pecado. Jesus vem vencer o pecado e a morte. E nós recebemos em Jesus um grande dom, né? Que é o dom da vida nova. E nós vivemos numa expectativa de gozar na eternidade, né, a vida eterna junto de Deus. Veja, dois grandes momentos da nossa tradição judaica cristã. Então, voltando para cá, nós devemos dizer que Deus sim toma partido dos explorados. Deus toma partido daqueles que de alguma forma são escravizados. Deus não fica satisfeito com a escravidão, porque ela nega ao ser humano o direito de ser. A escravidão por si só, ela impede o ser humano de viver um grande dom que Deus nos deu, que é o dom da liberdade. Ao longo da nossa história, nós vamos procurando fazer com que a liberdade ela permaneça abrindo caminhos para nós. Porque através da liberdade eu consigo fazer um diálogo constante com todos aqueles que me cercam. Através da liberdade vai crescendo em mim o conceito de autonomia. A liberdade nada mais é do que a capacidade que eu tenho de fazer escolhas. E como é que nós podemos viver em uma sociedade onde não somos capazes de fazer as nossas próprias escolhas? Deus toma partido dos escravizados, daqueles que não conseguem fazer suas próprias escolhas porque foi negado isso a eles. Então, nós estamos vendo aqui no livro, né, do Êxodo, que Deus vai se revelando ao povo e revela também o seu projeto, que é um projeto de libertação. Esse projeto quer criar uma nova sociedade. Por isso, quando Moisés vai até o faraó, Moisés tem consciência dessa nova sociedade que quer ser criada a partir do dom da liberdade. Ao sair do Egito, o povo quer marchar para a liberdade e quer se organizar
em torno desse importante dom. Então nós estamos vendo aqui alguns passos que nós não podemos deixar de dizer. Em primeiro lugar, nós estamos vendo a organização das lideranças. Quando você vê o livro do Êxodo, você encontra ali, né, esse primeiro passo importante, a organização das lideranças. O autor do livro do Êxodo diz assim: vá, reúna os anciãos de Israel e diga a eles: Javé, o Deus dos antepassados de vocês, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele me apareceu e disse: eu vim ver vocês e como estão tratando vocês aqui no Egito. Então eu disse: eu decidi tirar vocês da opressão egípcia. Então, reúne os anciãos. Vamos organizar primeiro aqueles que são importantes na própria organização do povo, né? Aqueles que o povo ouve. Então, vamos chamar aqui os anciãos. É importante que aqueles que lideram, né, eles tenham consciência do projeto de Deus. Todos aqueles que lideram, pais, mães, catequistas, padres, religiosos, religiosas, políticos, todos esses que exercem de alguma forma uma liderança, se eles têm consciência do projeto de Deus, do projeto de liberdade, então eles passam a se organizar em torno desse projeto e trabalham para garantir ao povo o exercício do dom da liberdade. Então é muito importante isso. Segundo, o recurso à via legal, né? E aqui nós encontramos logo no começo do livro do Êxodo, ainda no capítulo 3. Então você irá com eles até o rei do Egito e lhes dirá: Javé, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Por isso, deixe-nos agora fazer uma viagem de 3 dias no deserto para oferecermos sacrifícios a Javé, nosso Deus. Entretanto, eu sei que o rei do Egito não nos deixará ir se não for obrigado por mão forte. Vamos, em primeiro lugar, fazer o recurso à via legal. Vamos usar os meios legais para que o opressor ele tome consciência, né, do mal que ele tem causado aos oprimidos. Né? Vamos ver se o opressor ele tem consciência, né? E ele passa então a aliviar a pesada mão, né, que ele coloca sobre os oprimidos. Na história, né, do povo, nós vemos que isso não acontece. Então nós estamos vendo aí uma terceira etapa, que é o recurso à força. As pragas nada mais são do que o recurso à força que Deus usa para convencer o faraó a deixar o povo ir. Nós podemos dizer que neste momento que o autor sagrado não faz uma apologia à violência. O que ele quer dizer aqui quando as pragas atingem, né, o povo? Né? Está dizendo que, de alguma forma, né, o opressor precisa se convencer. Né? Então, quando nós pensamos nas greves, né, existe uma tradição, né, na nossa história contemporânea, que é uma tradição onde o operariado, né, descobriu o recurso à greve. Né? Não vamos trabalhar. Né? É importante que o patrão, né, é importante que o opressor reconheça que, né, a mão está pesada e a exploração é grande. Então, a greve é uma forma, por exemplo, né, de usar a força. Essa força, no caso, não é a violência. A força vem da própria organização. Em alguns lugares nós encontramos a força se manifestar contra o poder opressor através de um conceito moderno que é o de desobediência civil. Nós vimos isso na Índia, né, nos Estados Unidos, na Índia com Gandhi, nos Estados Unidos com o Luther King. Né? A desobediência civil também é uma forma de forçar o opressor a tomar consciência. Aquilo que eu dizia, a consciência das parteiras, né, que desobedeceu a ordem, a lei estabelecida pelo faraó. Portanto, na nossa história moderna, nós estamos vendo que em algumas situações as leis elas foram desobedecidas porque essas leis punham em risco a vida humana. Né? E eram leis que justificavam a exploração, então não podiam continuar sendo obedecidas. Então, isso é aquilo que nós podemos aprender aqui com as pragas, a questão do recurso à força. Então, a partir deste momento,
o faraó vai criando consciência de que ele não pode lutar contra Deus. Ele não pode lutar contra aquele que quer que o projeto de liberdade ele aconteça. Então ele deixa o povo partir. E nesta hora nós estamos vendo que começa uma marcha. O tema da nossa próxima aula vai ser isso. Nós vamos falar um pouco dessa marcha do povo. O povo começa a marchar e aí ele começa a se organizar enquanto povo. Todos que saem dali saem com o mesmo objetivo, não querem ficar mais debaixo da escravidão do Egito, não querem mais ser explorados pela coroa egípcia. Mas agora que eles caminham por conta própria, eles precisam se organizar. E essa marcha para a liberdade é uma marcha que vai exigir muito deste povo que sai do Egito. Chegamos ao final da nossa aula e aqui hoje nós procuramos ter uma rápida conversa sobre questões muito importantes que inclusive servem para hoje. Aonde é que nós reconhecemos o poder opressor? Aonde é que o poder opressor se manifesta hoje? Quem são os oprimidos? De que forma a escravidão se manifesta ainda hoje? Será que nós estamos ouvindo os gritos de liberdade que estão vindo de muitos cantos deste mundo? Será que nós estamos conseguindo enxergar a realidade de opressão que marca tantos povos? Será que eu não me sinto nesta condição de oprimido? O que é que eu posso fazer para mudar esta realidade? Será que nós podemos nos organizar de uma forma a forçar o opressor a criar consciência da sua própria opressão? Uma das coisas que é muito importante para os dias de hoje é que a consciência coletiva ela precisa crescer. Existe uma consciência individual marcada pela experiência com Deus vivo. Moisés, por exemplo, ele é uma testemunha da necessidade desta consciência individual. Moisés precisou criar esta consciência individual. Depois ele vai até os anciãos. Cada um precisa criar também esta consciência individual. Isso se dá através da relação com Deus vivo. Quando nós vamos criando essa consciência individual a partir da relação com Deus vivo, quando nós vamos descobrindo esse projeto de liberdade, aí passa-se a criar uma consciência coletiva, porque eu vejo que existem questões que diz respeito a todos nós. Então essa consciência coletiva ela é criada. Aqui, no começo da história do povo, essa consciência coletiva é criada porque existe algo em comum. O povo é explorado. Então todos vivem a mesma realidade, que é a exploração. Então vamos fazer alguma coisa para mudar esta realidade que é comum a todos nós. Depois nós vamos ver que existe algo que torna o povo povo, e que faz com que essa consciência coletiva continue viva, que é a religião. A religião assume um papel muito importante para que essa consciência coletiva ela permaneça viva no meio do povo. Então, essas reflexões eu trago para vocês. Qualquer dúvida, vamos entrar em contato para que assim as nossas aulas possam nos levar a um conhecimento cada vez maior da nossa tradição judaica cristã. E outra coisa, é muito importante que você faça a sua leitura. É muito importante que você abra a sua Bíblia e comece já a ler. Nós estamos aqui trabalhando um pouco com uma chave de leitura para que você entenda melhor o texto sagrado. Mas é importante você fazer a sua parte. Que Deus te abençoe.